Grilhões partidos. Sexto, a subjugação corporal, levada a certo grau, poderá ter como consequência a loucura? Pode. Há uma espécie de loucura cuja causa o mundo desconhece, mas que não tem relação alguma com a loucura ordinária. Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 254. 13. Subjugação. As profundas e valiosas lições calavam-nos com extraordinário poder de esclarecimentos espirituais. Em toda a parte, a presença da justiça, sem importar os limites tempo e espaço, considerando que somente ilibada a consciência de alça a paz, ponto de partida para os tentames superiores. Construtor da felicidade, o espírito é o agente das possibilidades, que lhe surgem em múltiplos aspectos, dele exigindo o indispensável discernimento para atuar com acerto. Naquele apartamento de hospital, 4 pacientes constituíam-nos excelente campo à observação e à aprendizagem. Viandantes de estradas evolutivas diversas reuniam-se sob o guante de aflições equivalentes para a reabilitação indispensável à liberdade, que todos anelamos, sinônimo de ventura e plenitude, quando conscientes dos códigos da Suprema Justiça. Nesse ínterim, o prestimoso mensageiro acercou-se da jovem Esther e, compungido, referiu-se: verdadeiramente, o objetivo da nossa visita hoje a este manicômio é a moçoila que agora examinaremos. Diversamente dos casos estudados, defrontamos aqui com causa de sua loucura a subjugação espiritual que a vem conduzindo a uma situação esquizofrênica com possibilidades irreversíveis se o socorro divino não a alcançar imediatamente. Nos demais problemas, há pouco examinados, a obsessão se fazia como consequência junto à alienação dos pacientes. Aqui defrontamos o distúrbio psíquico na condição de efeito obsessivo. Várias conjunturas trazem-nos até seu catre de enferma. Orações intercessoras agora se conjugam a seu benefício. Sua mãezinha, os componentes do culto evangélico no lar do Dr. Gilvan, os membros do serviço desobsessivo da Sociedade Espírita Francisco de Assis e das pessoas devotadas à mediunidade, os irmãos Joel e Rosângela. Necessário nos recordemos de que a lei é de justiça, na qual, porém, não vigem ausentes os recursos da misericórdia de nosso Pai, sempre ao alcance de quantos o buscam pelo conúbio oracional. A prece é de essência divina. Registros especiais captam as rogativas da terra e as transformam em respostas de socorro celeste. Nenhum apelo neste universo de vibrações e intercâmbio jaz sem resposta. Quem se compraz na revolta sintoniza com as mentes carregadas de ira, que se conjugam em comércio de longa duração, assim como quem vibra esperança e amor sincroniza com as forças emissoras da paz e da harmonia, estabelecendo ligações que favorecem o otimismo e a saúde. Não poucas vezes nos admiramos de como algumas frágeis criaturas sobrevivem sob cargas de penosas agonias sem desfalecerem, de outras que resistem a alucinantes situações, de muitas que exalam paz, embora o coração estiolado pelas conjunturas da adversidade. Todas elas aurem, mediante a prece, a vitalidade que as sustenta e mantém pelo concurso da oração, por meio do recolhimento na meditação, ampliando os processos de captação pelas antenas psíquicas que recebem as respostas divinas, jamais atrasadas. Sofrem, sem dúvida, por estarem em recuperação, mas não exudam pessimismo nem enfermidade.
Onde se encontram, luze a esperança e a alegria se faz presente, qual atestado inequívoco da comunhão com Deus. Não foi por outra razão que o Senhor recomendou nos amássemos, orando uns pelos outros, particularmente pelos nossos adversários, como pelos que nos perseguem. A prece intercessora não apenas alcança a quem se destina, como beneficia aquele que a realiza. Telefonia com os avançados centros de amor divino produz ligação de contínuo intercâmbio. Silenciou por alguns segundos, enquanto mais se acercou da moça subjugada, dando curso à elucidação. Não que a nossa Esther aqui estivesse ao abandono. Ninguém, coisa alguma, se encontra relegada a si mesma, ao esquecimento à margem. Mecanismos muito bem elaborados atuam em nome da misericórdia de nosso Pai, mesmo quando não solicitada, e mentes vigilantes observam, auscultam e escutam atentas o serviço do bem ilimitado. A cumpliciada, porém, desde ontem, com o atual genitor, resvalou pela rampa da desídia e do crime que agora carpe por meio de outras circunstâncias, precipitadamente com aparência de injustiça. Adicionando-se recursos benéficos e corações que se empenham com o crédito de que são portadores para auxiliá-la, modificam-se-lhe os mapas provacionais, produzindo recursos socorristas que lhe facultarão os ressarcimentos por outros meios que não as coerções do sofrimento. É da lei que o infrator seja justiçado, não, porém, supliciado. Quem se recusa a produzir no bem, reflexiona o império da dor, repelindo o trabalho que gera o clima de paz, sofre a ação do sofrimento que programa as circunstâncias do reequilíbrio para a redenção. Desse modo, atendendo às orações conjugadas dos nossos irmãos, o Senhor faz da nossa fragilidade seus recursos para atendê-las em seu nome. Novamente, o sábio Bezerra de Menezes silenciou significativamente, concentrando-se a fim de aprofundar informações sobre a enferma Adil. A entidade que a vergasta agora não tem diretamente com ela nenhuma vinculação atual. Antes, assim o faz para desforçar-se do genitor a quem supõe odiar. Porque ela se encontra comprometida, sofre fazendo o pai sofrer, enquanto por esse processo libera-se dos erros praticados em companhia daquele. A entidade malfazeja subjuga por encontrar nela predisposições kármicas que facilitam o conúbio. Portadora de mediunidade, por cujo meio poderá ascender posteriormente, faculta ao irmão infeliz a obsessão, por intermédio de compreensível afinidade fluídica, com que se mantam reciprocamente. Consultemos os seus clichês mentais arquivados na memória anterior, no centro coronário, de modo a aquilatar-se melhor a sua problemática, ajudando-a com maior proficiência. Concentramo-nos quanto possível na sede mental da jovem que se encontrava a dormir, enquanto o irmão Melquíades a assistia em espírito, ao lado do corpo, duramente seviciada na organização físico-psíquica pela pertinácia do subjugador desencarnado. Em estado lamentável de descontrole emocional, o perseguidor procurava ofendê-la, proferindo expressões chocantes e golpeando-a continuamente com os punhos cerrados. Impossibilitado de ver-nos em face dos fluidos densos em que se agitava, nas baixas faixas vibratórias em que respirava, subitamente o espírito deixou de ser sua vítima, ficando mais acirrado pela ira no deplorável comportamento. Embora sem capacidade no momento para atender à ocorrência, o irmão Melquíades desenovelou das emanações pestosas que a prostravam,
aplicando a terapia da palavra gentil e amiga, que ela recebia em forma de indescritível bem-estar. Em poucos momentos, dormia espiritualmente tranquila, sob a ação anestésica que lhe dispensara o enfermeiro bondoso. Não nos compete de momento, informou o orientador, desligar o seu perseguidor na atual circunstância. Para tal, se fará necessária a contribuição do sacrifício do genitor de Esther, a fim de esclarecer devidamente o adversário, conquistando-lhe a amizade e o respeito, o que será tentado em ocasião própria. Nosso primeiro esforço será o de atenuar as recordações desordenadas de que ela se vê objeto no transe da subjugação. Nos poucos momentos em que se liberta do sicário da sua paz, a mente em turbilhão ressuscita doridas lembranças que a perturbam, levando-a ao dédalo do desequilíbrio em face da impossibilidade de situar-se no clima da razão, tendo em vista a mixórdia psíquica decorrente dos tormentosos dias do passado e dos aflitivos do presente. Acuremos cuidadosamente a observação. Percebemos, então, à medida que lhe fixávamos o núcleo correspondente aos registros da memória, surgirem cenas vivas, como se fôramos transferidos para o local em que sucediam. Tomado pela surpresa da ocorrência, ia formular indagação quando ouvi telepaticamente a palavra austera do diretor espiritual, concitando-me a atenção. Era noite, e uma jovem de porte elegante em sala sombria de rica vivenda confabulava com um sacerdote de face macilenta e severa, maneiroso e astuto. A conversação se fazia em torno da usurpação de bens pertencentes a uma mulher que deveria doá-los, estando naquele momento à borda da desencarnação. Sedutora e ambiciosa, impunha ao sacerdote que somente após conseguir a legitimação dos bens concordaria continuar o romance da ilicitude que mantinham. Percebia-se o desprezo com que o tratava. O homem, porém, apaixonado, não se dava conta da exploração criminosa a que estava sendo submetido impiedosamente. De repente, as cenas se sucederam violentas, ressurgindo a jovem com aparência de meia-idade, irascível, atormentada por espíritos muito infelizes que a vituperavam. O religioso ao seu lado ostentava as cores de que se orgulhava, alçado que fora a categoria de Monsenhor, por ela prosseguindo esbulhado em conciliábulo infeliz de que não se podia libertar. Nela se percebiam também as angústias da insopitável frustração em que desempenhara, a despeito do quanto conseguira. Logo após, retornaram-se as cenas primeiras, que desapareciam no tumulto das impressões perturbadoras, sem contornos. Tornamos, então, à ambiência do apartamento hospitalar. Aí estão as matrizes do seu estado atual, informou o médico espiritual. Retornaremos amanhã, trazendo o nosso Joel em espírito, a fim de atendermos Esther e seu genitor em desprendimento pelo sono, de modo a iniciarmos o labor que se prolongará por meio da terapia eficaz nas próximas sessões de desobsessão do infeliz irmão perseguidor. Cada problema obsessivo tem as suas características próprias e, consequentemente, exige tratamento especial. Sem dúvida, as raízes são sempre profundas, fincadas no cerne do espírito que sofre a aguerrida luta. Agora partamos. Nossa visita aqui por hoje cessa. O irmão Melquíades colocou Esther espírito ao lado de Esther orgânica em repouso reparador. Foram aplicados recursos balsamizantes no vingador, que entorpecido passou também a repousar. Deixamos a cela hospitalar agora atendida por psicosfera diversa da que encontráramos. Ali foram realizados serviços socorristas valiosos,
recorrendo-se ao divino médico pela intercessão da prece, o que renovou a paisagem em face da sua sublime interferência. Lá fora, próximo à praia, podia-se ver fronteira a encantadora enseada de Botafogo, clareada de luar sob um céu salpicado de estrelas. Logo mais, amanheceria novo dia, trazendo abençoadas oportunidades salvadoras.